E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, e aí, vocês conseguiram fazer o desafio número 3? Se você não sabe, está chegando por aqui agora e não sabe como é o desafio número 3, quero te convidar a ir lá, voltar na leitura anterior, né, número 3, que nós fizemos, do capítulo 3, para você saber qual é o desafio e fazer. Gente, muito interessante, né? O sol aqui hoje está maravilhoso na minha cidade. Tá um céu lindo, um dia muito lindo. E eu espero que você esteja bem aí também. Vamos para o capítulo 4, né? Estamos fazendo a leitura Nada Pode Me Ferir, de David Goggins, né? Que é uma história de superação do único homem a completar o treinamento de elite como Navy SEAL. Né? Muito interessante. E a gente tem aprendido muito, né? Vamos lá para o capítulo 4. Captura de almas. A primeira granada de atordoamento explodiu bem perto e partiu daí, tudo se desenrolou e em câmera lenta, né? E, gente, deixa eu ler de novo aqui. A primeira granada de atordoamento explodiu bem perto e, a partir daí, tudo se desenrolou em câmera lenta. Num minuto, estávamos relaxando na sala coletiva, de bobeira, assistindo a filmes de guerra e nos preparando para a batalha que sabíamos estar por vir. Então, aquela primeira explosão trouxe uma segunda e, de repente, Peter Psicose estava na nossa frente, berrando a plenos pulmões com as bochechas coradas feito maçãs do amor e a veia da têmpora direita latejando. Quando ele gritava, seus olhos se esbugalhavam e seu corpo inteiro tremia. Dispersar, vai, vai, vai! Minha equipe de bote correu para a porta em fila indiana, exatamente como tínhamos planejado. Lá fora, Navy SEALs disparavam seus M60 num escuro em direção a um inimigo invisível. Aquilo era o sonho ruim pelo qual passáramos a vida inteira esperando, o pesadelo lúcido que iria nos definir ou nos matar. Todos os nossos impulsos nos diziam para nos jogar no chão, mas naquele momento continuar em movimento era a nossa única opção. Os estampidos graves e repetitivos das metralhadoras penetravam nossas entranhas. O brilho luminoso, alaranjado de outra explosão próxima, causou um choque de violenta beleza e nossos corações pareciam britadeiras quando nos reunimos no triturador para aguardar as ordens. Aquilo era uma guerra, sim, mas ela não seria travada em alguma costa distante. Como a maioria das batalhas que temos na vida, aquela dali seria vencida ou perdida em nossa própria mente. Peter Psicose pisou firme no asfalto, emburacado de tiro, a testa encharcada de suor e o cano do fuzil fumegando na noite de nevoeiro. Senhores, bem-vindos à Semana Infernal, disse ele, dessa vez com calma naquele seu sotaque arrastado e cadenciado de surfista da Califórnia. Olhou-nos de cima a baixo como um predador avaliando a presa. O prazer será todo meu em ver os senhores sofrerem. Ah, e nós iríamos sofrer mesmo. Psicose era quem ditava o ritmo, cantando as flexões, os abdominais e os infraalternados, os agachamentos com salto e as flexões com mergulho. Entre um e outro exercício, ele e seus colegas instrutores nos molhavam com uma mangueira de água congelante, sem nunca parar de fazer piadas. As repetições e séries se sucediam sem parecer ter fim. Meus colegas de turma estavam próximos uns dos outros, cada qual pisando em sua silhueta de pegada de sapo. Acima de nós, uma estátua de nosso santo padroeiro, o Homem-Sapo, criatura alienígena das profundezas, com os pés e mãos espalmadas, garras afiadas e uma barriga tanquinho. À esquerda ficava o malfadado sino de latão. Desde aquela manhã em que eu havia chegado em casa depois de matar baratas e fora sugada para o mundo dos Navy SEALs, aquele era o lugar que eu vinha buscando. O triturador, um trecho de asfalto estranhado de história e sofrimento. O treinamento básico de demolição submarina dos SEALs dura 6 meses e se divide em 3 fases. A primeira fase é só treinamento físico,
ou TF. A segunda fase é um treinamento de mergulho no qual aprendemos a nos deslocar debaixo d'água e a usar sistemas de mergulho indetectáveis de circuito fechado que não soltam bolhas e reciclam o nosso dióxido de carbono para transformá-lo em ar respirável. A terceira fase é o treino de guerra em terra. No entanto, quando a maioria das pessoas pensa nos BUD/S, pensa na primeira fase, porque é nessas semanas que os novos recrutas vão sendo amaciados até a turma ser literalmente triturada e passar de 120 caras para a dura e reluzente coluna vertebral formada pelos 25 a 40 mais dignos de usar o tridente. O símbolo que mostra ao mundo que ninguém deve se meter com a gente. Os instrutores do BUD/S fazem isso obrigando os recrutas a se exercitarem além dos próprios limites, desafiando sua masculinidade e martelando padrões físicos, objetivos de força, resistência e agilidade. Esses padrões são colocados à prova. Nessas primeiras 3 semanas de treinamento, nós tivemos, entre outras coisas, que subir uma corda de 10 metros, percorrer na velocidade máxima um circuito de obstáculos de 800 metros repleto de desafios do tipo American Ninja Warrior, em no máximo 10 minutos, e correr 6,5 quilômetros na areia fofa em menos de 32 minutos. Mas se você quiser saber, para mim isso tudo foi brincadeira de criança. Nem sequer se compara ao ápice da primeira fase. A Semana Infernal é algo totalmente diferente. É uma coisa medieval e pega você de surpresa, explodindo logo na 3ª semana de treinamento. Quando a dor latejante em nossos músculos e juntas já está turbinada ao máximo, quando estamos vivendo noite e dia com sensação agoniante de que a nossa respiração está acelerando mais do que o ritmo do nosso corpo, de que os nossos pulmões se enchem e se esvaziam feitos sacos de lona apertados pelos punhos de um demônio por 130 horas seguidas. É um teste que vai além da esfera física e que expõe o coração e o caráter da pessoa. Mais do que tudo, expõe nossa disposição mental, e é exatamente para isso que foi projetada. Tudo isso acontece no Centro de Comando de Guerra Naval Especial, na engomadinha ilha de Coronado, uma armadilha para turista do sul da Califórnia, aninhada junto à península de Point Loma e que protege a Marina de San Diego das águas abertas do Oceano Pacífico. Mas nem mesmo o dourado sol da Califórnia era capaz de embelezar o triturador. E graças a Deus que não. Eu gostava que ele fosse feio. Aquele pedaço de agonia era tudo o que eu sempre quisera. Não porque eu amasse sofrer, mas porque precisava saber se tinha ou não a fibra necessária para fazer parte daquilo. Olha que interessante, né? Porque, abrindo um parênteses aqui para o comentário, porque até que quem está pegando agora, né, a leitura, pode estar entendendo que, até eu que estou lendo já desde o início, né, a gente fica pensando, nossa, da forma que ele fala, parece que ele gosta de sofrer. Mas não, gente, tem um propósito, né? Ele disse aqui, não porque eu amasse sofrer, mas porque precisava saber se tinha ou não a fibra necessária para fazer parte daquilo. Ele é o que ele precisa. Será que o que eu vou fazer aqui tem realmente, me exige realmente para que eu consiga estar preparado para os próximos desafios que eu vou ter e alcançar o objetivo que eu quero? Olha só isso é interessante e isso nos ajuda também a pensar sobre as nossas escolhas na vida, porque quantas vezes a gente mesmo ou a gente ouve pessoas, não vou fazer isso aqui não porque, isso aqui é difícil, E, gente, nós limitamos muito a nossa capacidade de evoluir, Então, vamos continuar aqui a leitura. O fato é que a maioria das pessoas não tem. Olha, acabei de falar, nem tinha lido a linha, Quando a Semana Infernal começou, pelo menos 40... Quando a Semana Infernal começou, pelo menos 40 caras já tinham pedido para sair. E quando faziam isso, eles eram obrigados a andar até o sino, tocá-lo 3 vezes, tirar o capacete e colocá-lo no chão de concreto. O toque do sino foi criado na época do Vietnã,
porque um número enorme de recrutas desistia no meio dos exercícios e simplesmente saía andando em direção ao alojamento. O sino era um jeito de manter o controle para saber quem ia embora, mas desde então se transformou num ritual que o cara precisa executar para admitir que está desistindo. Para quem desiste, o sino é um encerramento. Para mim, cada toque soava como progresso. Nunca gostei muito do Psicose, mas não podia banalizar as especificidades do seu trabalho. Ele e seus colegas instrutores estavam ali para selecionar o rebanho. Além do mais, ele não perseguia os mais fracos. Pegava bastante no meu pé e no de caras maiores do que eu também. Até os caras menores eram feitos de aço. Eu era só mais um no meio de uma frota de machos alfa vindo do leste e do sul do país, da classe trabalhadora e das ricas praias de surf da Califórnia. Alguns da terra do milho, como eu, e vários das pastagens do Texas. Toda turma de Buttes tem o seu quinhão de fortões do interior do Texas. Nenhum estado dos Estados Unidos forma mais CEOs do que o Texas. Deve ser alguma coisa que colocam no churrasco, mas Psicose não tinha nenhum queridinho. Não importava de onde viéssemos ou quem fôssemos. Ele colocava na gente feito uma sombra da qual era impossível se livrar. As gargalhadas, aos berros, ou então falando baixinho bem na nossa cara para nos provocar, para tentar mexer com o cérebro de cada homem que ele estivesse tentando fazer desistir. Apesar de tudo isso, a primeira hora da semana infernal, na verdade, foi até divertida. Durante a dispersão, naquela correria desenfreada de explosões, tiros e gritaria, você nem sequer pensa no pesadelo que está por vir. Você surfa a onda de adrenalina porque sabe que está cumprindo um rito de passagem dentro de uma tradição sagrada de combate. Quase eufóricos, os caras olham de um lado para o outro no triturador e pensam: é isso aí, a gente chegou na semana infernal. Mas a realidade mais cedo ou mais tarde sabe dar um tapa na cara de todo mundo. Vocês chamam isso de esforço? Perguntou o Pete Psicose. Para ninguém em especial, esta deve ser a turma mais lamentável que já passou pelo nosso programa. Vocês estão passando vergonha. Ele adorava essa parte do trabalho, passar por cima e pelo meio de nós, deixar pegadas com a bota em nossas poças de suor e saliva, de catarro, lágrimas e sangue. Ele se achava durão. Todos os instrutores se achavam. E isso era verdade, porque eles eram SEALs. Esse fato por si só os punham no lugar especial. Vocês não teriam chegado aos meus pés quando passei pela semana infernal. Disso eu tenho certeza. Sorri comigo mesmo e continuei a fazer os exercícios enquanto Psicose passava. Ele tinha um físico de jogador de futebol americano, rápido e forte. Mas será que tinha sido uma arma mortal durante a sua semana infernal? Duvido muito, senhor. Ele cruzou olhares com seu superior, o oficial responsável pela primeira fase. Quanto a esse, não restava qualquer dúvida. Ele não falava muito e nem precisava. Tinha 1,85 m de altura, mas sua sombra era maior que isso. E o cara ainda por cima era grande, tipo 100 kg de músculos, compactos feito aço, sem uma grama sequer de empatia. Ele parecia um gorila de costas prateadas e pairava acima de nós como um padroeiro da dor, fazendo cálculos silenciosos e anotações mentais. Fico rindo só de pensar nesses aspirantes chorando e desistindo, feito uns moleques chorões esta semana, disse Psicose. Gorila prateado fez um curto meneio de cabeça e Psicose me encarou em cheio. E vocês vão desistir, disse baixinho. Vou garantir que façam isso. As ameaças de Psicose eram mais sinistras quando ele as fazia num tom de voz relaxado como esse. Mas houve várias ocasiões em que seu olhar se tornava sombrio, sua testa se franzia. O sangue lhe subia ao rosto e ele soltava um grito que se alastrava da ponta dos pés até o cocuruto da sua cabeça calva. Uma hora depois de a semana infernal começar, ele se ajoelhou. Chegou com o rosto a poucos centímetros do meu,
quando eu estava terminando mais uma série de flexões e soltou o verbo. Já para a água, seus bostas. Já para a água, seus bostas. Àquela altura, nós estávamos havia quase 3 semanas no treinamento e já tinha subido e descido correndo várias vezes a barreira de terra com 5 metros de altura que separava a praia do complexo de concreto, onde ficavam os escritórios, os vestiários, os alojamentos e as salas de aula de buddies. Em geral, para irmos nos deitar na água rasa totalmente vestidos e depois rolar na areia até ficarmos cobertos dos pés à cabeça, antes de voltar correndo para o triturador, mais pesados, encharcados e pingando água salgada e areia, o que aumentava o grau de dificuldade na hora da barra fixa. Esse ritual se chamava molhar e enfarofar. E eles queriam que tivesse areia nos nossos ouvidos, dentro do nosso nariz e em cada orifício do nosso corpo. Só que dessa vez estávamos a ponto de ser submetidos a algo chamado tortura das ondas, que é uma especialidade diferente de qualquer outra. Conforme as instruções, corremos para o mar gritando feitos senseis, inteiramente vestidos, de braços dados para formar uma corrente, fomos entrando na direção da arrebentação. O mar estava agitado naquela noite, sem lua, e batia quase na nossa cabeça. As ondas eram trovões em movimento que arremetiam e espumavam em séries de 3 ou 4. A água fria roubava o ar de nossos pulmões enquanto as ondas nos chacoalhavam. Era o início do mês de maio, e na primavera do hemisfério norte, o mar, na ilha de Coronado, fica com uma temperatura entre 15 e 17 graus. Ficávamos subindo e descendo na água num mesmo ritmo, um colar de pérolas de cabeças flutuantes, vasculhando o horizonte em busca de qualquer indício da onda que rezávamos para ver chegando antes de ela nos submergir. Os surfistas do nosso grupo eram os primeiros a detectar o perigo e iam cantando cada onda para podermos mergulhar a cabeça bem a tempo. Depois de uns 10 minutos ou algo assim, psicose nos mandava sair do mar. Quase em hipotermia, saíamos do meio das ondas e ficávamos parados em posição de sentido enquanto o médico nos avaliava em busca de sinais de hipotermia. Esse ciclo continuava a se repetir. O céu estava todo manchado de laranja e vermelho, a temperatura ia caindo depressa à medida que a noite se aproximava. Senhores, podem se despedir do sol, disse Gorila Prateado. Ele nos fez acenar para o sol poente. Era um reconhecimento simbólico de uma verdade inconveniente. Estávamos prestes a congelar até os ossos. 1 hora depois, tornamos a nos dividir em nossas equipes de bote formadas por 6 homens e ficamos uns juntos aos outros apertados para nos aquecer, mas foi inútil. Ossos chacoalhavam por aquela praia inteira. Queixos batiam e narizes fungavam, condição física que revelava a situação precária de mentes que iam se estilhaçando ao se dar conta, só então, de que aquele pesadelo estava apenas começando. Mesmo nos dias mais difíceis da primeira fase, antes da semana infernal, quando o simples volume de cordas escaladas, flexões e repetições na barra fixa e abdominais infra alternados esmaga o seu espírito, você consegue encontrar uma saída. Porque você sabe que, por pior que aquilo seja, vai chegar em casa à noite, encontrar amigos para jantar, assistir a um filme e dormir na própria cama. A questão é que, mesmo nos piores dias, você pode se concentrar numa saída que é real. Na semana infernal, essa moleza não existe, principalmente no dia 1, quando já no início eles nos deixaram parados em pé, de braços dados, encarando o Oceano Pacífico e nos fizeram passar por horas entrando e saindo do mar. Entre uma entrada e outra, recebíamos de presente um tiro de corrida na areia fofa para nos aquecer. Em geral, eles nos mandavam carregar nosso bote inflável rígido ou então um tronco de madeira acima da cabeça. Mas o calor, quando vinha, nunca durava muito, porque a cada 10 minutos eles nos faziam voltar outra vez para o mar. O relógio avançou devagar nessa primeira noite, à medida que o frio se entranhava em nós, colonizando de tal maneira a medula de nossos ossos que os tiros de corrida pararam de surtir efeito. Não haveria mais nenhuma bomba, nenhum disparo e muito pouco gritos.
Em vez disso, um silêncio sepulcral se espalhou e enfraqueceu nosso espírito. No mar, né, só conseguíamos ouvir as ondas passando acima da nossa cabeça, a água salgada que engolíamos por acidente chacoalhando em nossas entranhas e nossos próprios dentes batendo. Quando se está sentindo tanto frio assim e sob esse nível de estresse, a mente é incapaz de compreender as mais de 120 horas seguintes. 5 dias e meio sem dormir não podem ser divididos em pequenos pedaços. Não existe nenhum jeito de atacar esse desafio de forma sistemática, motivo pelo qual, durante sua primeira dose de tortura nas ondas, qualquer pessoa que já tentou virar um Navy SEAL fez a si mesmo uma simples pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? Essas palavras inofensivas surgiam borbulhando no turbilhão da nossa mente toda vez que éramos tragados para dentro de uma onda monstruosa à meia-noite, já à beira da hipotermia. Porque ninguém precisa se tornar um SEAL. Não existia alistamento obrigatório. Virar SEAL é uma escolha. E o que essa única pergunta fácil revelava no auge da batalha era que cada segundo que continuávamos naquele treinamento era também uma escolha. O que fazia todo o conceito de querer virar SEAL parecer mero masoquismo. É uma tortura voluntária e que não faz sentido algum para a mente racional, motivo pelo qual essa pergunta faz tantos homens surtarem. Os instrutores sabem disso, claro, e é por essa razão que logo param de gritar. À medida que a noite avançava, Peter Psicose passou a nos consolar como um irmão mais velho. Oferecia-nos uma sopa quente, um banho morno de chuveiro, cobertores e uma carona de volta até o alojamento. Essa era a isca que ele lançava para os desistentes de morderem, e ele colecionava capacetes a torto e a direito. Estava capturando a alma daqueles que desistiam, porque eles eram incapazes de responder a essa simples pergunta. Eu entendo quando ainda é domingo, quando você sabe que tem que chegar até sexta-feira e já está sentindo muito mais frio do que jamais sentiu. Você acaba tentando acreditar que não vai conseguir e que ninguém conseguirá. Os casados pensavam: eu poderia estar em casa de chamego com a minha linda mulher em vez de aqui tremendo e sofrendo. Os solteiros pensavam: eu poderia estar na rua conhecendo garotas. É difícil ignorar esse tipo de atração cintilante, mas aquela era a minha segunda passagem pelos primeiros estágios do treinamento BUD/S. Eu já tinha aprovado o sabor amargo da semana infernal como integrante da turma 230. Não cheguei ao fim, mas não por ter desistido. Eu fui retirado do programa por motivo de saúde depois de pegar uma dupla pneumonia. Contrariei ordens médicas 3 vezes e tentei continuar no jogo, mas eles acabaram me obrigando a voltar para o alojamento e me puseram de volta no dia 1 da semana 1 da turma 231. Eu ainda não estava totalmente curado de tal pneumonia quando minha segunda turma de BUD/S começou. Meus pulmões continuavam cheios de catarro e a cada tosse que eu dava, meu peito sacudia como se um ancinho estivesse raspando meus alvéolos por dentro. Mesmo assim, eu me sentia mais otimista dessa segunda vez porque estava preparado e porque a minha equipe de bote era formada por verdadeiros selvagens. As equipes de bote do BUD/S são formadas por altura, porque esses são os caras que vão ajudar você a carregar seu bote para onde quer que vá depois de começar a semana infernal. Mas a altura por si só não garantia que os seus companheiros de equipe fossem durões, e a nossa era formada por um bando de desajustados totalmente fora de lugar ali. Tinha eu, o dedetizador, que precisara perder 50 quilos e fazer a prova ASVAB 2 vezes só para conseguir entrar no treinamento dos SEALs, para depois ser tirado do programa quase na mesma hora. Tínhamos também o saudoso Chris Kyle. Você deve conhecê-lo como o mais mortal atirador de elite da história da Marinha Americana. Ele atirava tão bem que os agis de Fallujah botaram sua cabeça a prêmio por $80 mil. E ele se transformou numa lenda viva entre os fuzileiros navais que
que protegia quando fazia parte do time 3 dos SEALs. Ganhou uma estrela de prata e 4 estrelas de bronze por mérito. Saiu das Forças Armadas e escreveu um livro, Sniper Americano, que virou um sucesso do cinema, estrelado por Bradley Cooper. Mas na época ele não passava de um mero peão de rodeio texano daqueles bem caipiras, que praticamente não abria a boca. Havia também Bill Brown, mais conhecido como Bizarro Brown. A maioria das pessoas o chamava apenas de Bizarro, e ele detestava esse apelido porque tinha passado a vida inteira sendo tratado como uma aberração. Sob muitos aspectos, ele era a versão branca de David Goggins. Tivera uma infância difícil nas cidades ribeirinhas do sul de Nova Jersey. As crianças mais velhas do bairro faziam bullying com ele por causa do seu lábio leporino ou por ele ser lento em sala de aula. E foi assim que o apelido pegou. Ele brigou tantas vezes por ser chamado de bizarro que acabou indo passar 6 meses num centro de detenção juvenil. Aos 19 anos já estava morando sozinho num bairro Barra Pesada, tentando pagar as contas do mês como frentista. Não estava dando certo, ele não tinha casaco de frio nem carro. Locomovia-se para lá e para cá numa bicicleta de 10 marchas enferrujada e ficava com o traseiro literalmente congelado. Um dia depois do trabalho, ele entrou num escritório de recrutamento da Marinha, porque sabia que precisava de estrutura e propósito, além de umas roupas quentes. Eles lhe falaram sobre os SEALs e ele ficou curioso, mas não sabia nadar. Assim como eu, aprendeu sozinho e depois de 3 tentativas, finalmente passou na prova de natação. Quando deu por si, Brown estava no Buds e o tal apelido de bizarro foi junto. Ele se saiu muito bem no treinamento físico e passou mole pela primeira fase, mas não arrasava tanto assim em sala de aula. O treinamento de mergulho dos Navy SEALs é tão rigoroso intelectualmente quanto do ponto de vista físico, mas ele se virou e conseguiu chegar às 2 semanas da formatura do Buds, quando numa das últimas tarefas de guerra em terra, não conseguiu remontar a arma num exercício cronometrado conhecido como prática de armamentos. Brown acertou seus alvos, mas estourou o tempo e amargamente levou bomba nos Buds bem no final. Mas não desistiu. Nada disso. Bizarro Brown não iria arredar pé. Eu já tinha escutado histórias a seu respeito antes de ele ir para junto comigo na turma 231. Ele tinha implicância com todo mundo e eu gostei dele na mesma hora. Era duro na queda e exatamente o tipo de cara com quem eu tinha me inscrito para ir à guerra. Quando carregamos nosso bote pela primeira vez do triturador até a areia, fiz questão de que fôssemos 2 homens da frente. Fiz questão de que fôssemos os 2 homens da frente, onde a embarcação é mais pesada. Ai, bizarro, gritei. Nós vamos ser os 2 pilares da equipe de bote 2. Ele olhou para mim e eu o encarei de volta cheio de marra. Não me chama assim, Goggins, disse ele, com uma cara feia. Bom, e você vê se não sai da posição, filho. Somos você e eu aqui na frente a semana toda. Positivo. Assumi a liderança da equipe de bote 2 desde o assumi a liderança da equipe de bote 2 desde o começo. E fazer nós 6 passarmos pela Semana Infernal era meu único foco. Todo mundo aceitou minha liderança porque eu já tinha mostrado meu valor e não só no triturador. Na véspera da Semana Infernal, enfiei na cabeça que precisávamos roubar a programação dos instrutores. Falei isso para meus colegas de bote numa noite em que estávamos no intervalo na sala de aula, que também fazia às vezes de sala de descanso. Ninguém prestou atenção. Alguns dos caras riram, mas todos os outros me ignoraram e retornaram seus papéis fúteis. Eu entendi porque aquilo não fazia sentido. Como é que nós iríamos conseguir uma cópia da programação? E mesmo que conseguíssemos, a expectativa do que iria acontecer não acabaria piorando? E se fôssemos pegos, a recompensa valia o risco? Eu achava que sim, porque já tinha sentido o gosto da Semana Infernal. Brown e alguns outros caras também, e nós sabíamos como era fácil pensar em desistir quando confrontados com níveis de dor e exaustão que não parecem possíveis. 130 horas de sofrimento podem muito bem ser 1000 horas quando você sabe que não pode dormir e que não vai haver nenhum alívio no futuro próximo. E nós sabíamos outra coisa também. A Semana Infernal era um jogo mental.
Os instrutores usavam nosso sofrimento para cutucar e remover nossas defesas, não para encontrar os atletas em melhor forma física, para encontrar as mentes mais fortes. Isso é algo que os desistentes só entendiam quando já eram tarde demais. Tudo na vida é um jogo mental. Sempre que somos tragados pelos dramas da vida, tanto os grandes quanto os pequenos, esquecemos que, por pior que a dor se torne, por mais insuportável que seja a tortura, tudo que é ruim tem um fim. Vamos parar por aqui, né? E a gente vai dar continuidade depois ao capítulo, mas a gente já viu que o capítulo, ele está falando, né, o capítulo aqui está falando que a captura de almas é exatamente isso. São os instrutores deles fazendo de tudo para que eles desistem, né? Nesse jogo mental, eles estão ali propondo para eles, jogando iscas para que eles venham desistir e não chegarem no propósito final. Na verdade, fazendo de tudo para que eles desistam, treinando de fato, buscando ali saber quem é o cara, né, resistente. Gente, eu confesso que hoje, né, é um dia bem agitado, um dia bem que eu estou com muito trabalho. E aí eu acabei lendo aqui, fazendo essa leitura aqui junto com vocês, e eu me senti tão assim, por uns instantes eu esqueci do que eu tenho para fazer, sabe? Minha mente esvaziou. Foi muito bom ler, me fez desvaziar um pouco das minhas preocupações, porque a gente começa a pensar e refletir sobre as dificuldades que esse cara tem, né? Que ele teve. E o quanto que ter um propósito... Gente, isso aqui é muito marcante. O quanto ter um propósito bem definido é importante, porque você sabe para onde está indo, você vive os seus dias em prol de fazer o que precisa ser feito para chegar lá e alcançar o seu propósito, né? E o seu alvo. E, gente, isso faz a gente se pensar na nossa vida, né? O quanto que a gente se dedica, se a gente tem propósito. Todo mundo nasceu com propósito. Se você está vivo, você tem propósito. Todos os objetos que a gente tem aqui, eu estou olhando para os objetos do ambiente que eu estou, e eu estou vendo que cada um tem um objeto, tem uma finalidade, ele serve para alguma coisa. Aí você, que é tão importante, um ser humano desse, criado por Deus, não tem um propósito, não faz sentido isso, né? Não faz o menor sentido. Eu não consigo entender que você, um ser humano, nasceu para ficar vagando no mundo sem um propósito. Tem um propósito. Eu acredito que não há clareza e clarificação do propósito, porque não há clareza da identidade, né? E a nossa identidade, ela está no Senhor, em Cristo. Não tem como ela ser revelada fora dele, né? A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se a gente for parar para pensar, tudo que a gente precisa é de vida, né? Porque quantas pessoas já estão sepultadas caminhando, né? Respirando, mas se encontram sepultadas na vida em relação a seus propósitos, seus objetivos, não tem. E se encontram como dessa forma, o sentimento é esse, né? Então ele é vida, ele é a verdade, porque te embasa na vida, né? A mentira é algo que te traz confusões, ela te traz desespero, preocupações, desestrutura a sua ordem de vida. Então, não faz sentido a gente viver, né, uma vida sem esses três pilares, né, que estão em onde? Em Cristo. Então, e ele é o caminho, ou seja, por onde a jornada que você tem que caminhar, tudo está nele. Então, ele é o nosso habitat natural. Então, gente, muito legal, muito bom. Eu gostei de fazer essa leitura, confesso que eu me sinto bem. Estou me sentindo bem por uns instantes. Eu esqueci das minhas preocupações, das minhas leituras, do que eu tenho que fazer. Porque hoje está sendo um dia bem agitado, com muitas coisas para fazer, né, com prazos. E às vezes a gente fica se reajustando, tentando, né? Sabe aqueles dias, né, que a gente fica, parece que preenchidos por coisas que não satisfazem, né? A gente acaba com tarefas do dia, com missões que a gente está reavaliando para substituir, mas é a vida, né? É a vida. E eu quero te convidar a refletir sobre isso, pensar sobre isso, não desanimar, você tem um propósito. É muito interessante a história do David, porque ele está revelando algo
que, assim, às vezes, eu levantei hoje com sentimentos que eu estava mega sobrecarregada, né? E aí, quando eu comecei a fazer a leitura, eu falei, nossa, isso o que eu estou passando é pinto diante de tudo que ele está passando, né? Que ele passou. E aí a gente começa a rever, nossa, a gente tem como ir além, tem como a gente fazer algo mais por nós, tem como a gente, né? Tudo que Deus fez, ele já fez. Agora a gente precisa fazer o que a gente precisa fazer, né? E para a gente se encontrar, a gente precisa estar nele, porque ele é o nosso habitat natural. E nele é que a gente vai entender as coisas, gente. Eu sei que é uma leitura, né? Não tem como a gente desconectar, porque quando a gente começa a ler essas coisas, fala, nossa, que Deus incrível, né? Consegue fazer um ser humano que, né? Consegue fazer algo que vai além daquilo que a gente não conhece, gente. A gente não conhece as nossas limitações, não, sabia? A gente acha que sabe, isso aqui não, é só é um bloqueio mental que você tem. É um bloqueio mental que a gente tem. Mas se a gente insistir, se a gente continuar, a gente não desistir, a gente consegue prosperar em muitas coisas na vida e alcançar os objetivos, né? Você pense sobre isso e a gente vai voltar e continuar nossa leitura, tá bom? Deixa nos comentários, segue o canal aí, curte, né? E se inscreva no canal e deixa seu comentário sobre o que você está achando, o comentário o que essa leitura te levou a pensar durante essa leitura, os comentários, ou mesmo durante a leitura, o que te levou a pensar e o que depois disso você vai fazer, vai trazer uma transformação na sua vida, tá bom? Espero você na próxima leitura.